Lourdes, verso de número 4. Enquanto os amados procuram, eu quero ser grato a Deus por mais uma oportunidade que, ora, Deus me concede de poder falar a Tua palavra. Que Deus seja louvado também pela viagem que fizemos. Em tudo seja glorificado o nome do Senhor nosso Deus. Quero glorificar a Deus ainda pela vida do anjo da igreja, pastor Juarez, juntamente com a irmã Leia, toda a sua família e a igreja. Pastor Juarez é nosso amigo, e fica aí os nossos agradecimentos já de início. E eu acredito que estaremos desfrutando aí grandes bênçãos de Deus esses dias. Quero glorificar a Deus ainda pela vida de todos os obreiros, desses príncipes de Deus. Glória a Deus. Para mim está sendo uma experiência, disse para o pastor, sempre temos cooperado em trabalho de irmãos, jovens, e esse ano Deus me agraciou com 2 convites para a festa de varões. Aqui em Tangará, no mês de agosto estaremos ali em Londrina, também no Paraná, pregando em uma festa de varões. Então, glorifico a Deus por estar aqui participando dessa festa com esses príncipes de Deus. Eu estou aqui como no Salmo de número 113, onde a Bíblia diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que se encurva para ver os que estão nos céus e na terra, que do pó levanta o pobre, do monturo ergue o necessitado, e faz assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Então, para mim é uma alegria por poder participar deste conclave convosco, certo de que Deus tem muita bênção para a nossa vida esses dias de festividade. Quero glorificar a Deus ainda pela vida da minha família, que está nos acompanhando. Ainda tem outro rapaz por nome de Mateus, não foi possível estar devido ao trabalho, mas glorifico a Deus pela vida da minha esposa, Amanda, e o Gabriel. Glorificando a Deus pela vida da cantora, que também estará louvando a Deus todos esses dias. O cantor Sérgio Machado chega amanhã, né? E vamos glorificando a Deus. Aleluia. Estou sentindo o cheiro de milagre aqui essa noite. Capítulo 2, e verso 4 da primeira carta aos Coríntios. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém? Amém. Podeis tomar assento, queridos, glorificando, bendizendo, enaltecendo, magnificando o nome excelso, precioso do Senhor nosso Deus. Por gentileza, dobre a sua atenção, olhe para mim, por favor. Vamos receber tudo quanto Deus tem para nós aqui esta noite. O Espírito de Deus, enquanto eu orava ao Senhor, Deus cravou esta mensagem no meu coração, para que na noite oportuna deste dia eu viesse falar aquilo que o Senhor me ordenou. E segundo a graça de Deus que me é dispensada esta noite, eu quero dar abertura neste conclave, neste congresso, com este texto, ou com este verso bíblico, que ora Deus palpita no meu coração, convicto de que nesta noite Deus vai mudar a história de muita gente que entrou neste lugar. O Espírito de Deus inflama o meu coração e faz com que eu entenda que esta noite não é outra noite
senão noite de vitória espiritual. Deus tem algo reservado, preparado para as nossas vidas esta noite. Deus não lhe trouxe aqui por uma mera coincidência ou por uma casualidade. Deus lhe trouxe aqui esta noite porque Deus tem algo reservado para você, para a sua casa, para a sua família. E eu lhe digo com total autoridade de Deus: Deus esta noite vai tocar na tua vida com muita autoridade, e até a tua família será abençoada por Deus através da palavra. Quem acredita que sairá daqui esta noite cheio da graça e da bênção de Deus, erga uma das tuas mãos e diga glória a Deus esta noite. Queridos, o texto bíblico que ora eu acabo de ler é um texto bastante palpitante para a noite atual. Quero glorificar a Deus ainda pela vida do sonoplasta e pelo som que está muito bom. A gente sempre se preocupa. Estive pregando domingo passado ali no Templo Sede de Jaciara. Chego em casa, retorno para Nova Canaã do Norte. Mas eu quero glorificar a Deus pela vida do sonoplasta, que tão gentilmente tem trabalhado desde tarde, né, pastor? Está trabalhando aí. E eu glorifico a Deus pela vida dos nossos técnicos de som. O texto abrangente, palpitante, que Deus inflama no meu coração. Observa-se, os queridos, que o apóstolo Paulo traz aqui uma notificação, dizendo: as minhas palavras ou a minha pregação não consiste em sabedoria humana ou em demonstração de palavras persuasivas, mas em demonstração de poder. Esta noite eu quero falar aos irmãos sobre o poder do Evangelho ou da palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz-nos a convicção de que seremos abençoados durante esses dias neste local. É a palavra de Deus que inflama o coração da igreja, para que a igreja se reúne para receber tudo quanto Deus tem reservado, tudo quanto Deus tem preparado. Observa-se, os amados, que Paulo faz questão em enfatizar nos seus textos bíblicos algumas referências bíblicas a respeito desta palavra. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve dizendo no capítulo 1, verso 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É bem verdade, queridos, que a palavra de Deus, ela vai aonde o ser humano não pode ir. Quem me notifica dizendo é o escritor aos Hebreus, capítulo de número 4 e o verso de número 12, dizendo que esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, mais do que uma espada aguda de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir intenção e pensamento do coração do homem. Aonde a psicologia não vai, a palavra de Deus vai. Aonde o bisturi do médico não chega, a palavra de Deus chega. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus restitui, a palavra de Deus recupera, a palavra de Deus abre porta, a palavra de Deus fecha a porta, a palavra de Deus transforma o pecador, a
palavra de Deus dá força, a palavra de Deus dá graça, a palavra de Deus dá unção, a palavra de Deus dá virtude, a palavra de Deus dá coragem, a palavra de Deus traz convicção, a palavra de Deus regenera, a palavra de Deus dita na hora certa é como maçãs de ouro em salvas de prata. A palavra de Deus é como disse o profeta Isaías no capítulo de número 40 e o verso de número 8: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus traz a convicta certeza de que o diabo não pode parar a igreja. A palavra de Deus, ela tem poder para regenerar. A palavra de Deus, ela expulsa demônios. A palavra de Deus, ela batiza com o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela provoca o glória a Deus na vida do crente. A palavra de Deus, ela faz com que o crente possa adorar a Deus de manhã, possa adorar a Deus à tarde, possa adorar a Deus à noite. A palavra de Deus traz alegria para a igreja. A palavra de Deus traz paz para a igreja. A palavra de Deus traz autoridade para a igreja. A palavra de Deus, ela quebra barreiras. A palavra de Deus, ela derruba muralhas. A palavra de Deus, ela abre o mar para a igreja passar. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela salva a família. A palavra de Deus, ela traz renovo de promessa. E eu estou recebendo convicção aqui para dizer para a igreja que pela palavra Deus vai dar vitória aqui essa noite. Quem pode glorificar a Deus pela palavra? Oh, aleluias. Você pode levantar a tua mão para o céu, por gentileza. A Bíblia Sagrada diz: levantai as vossas mãos, seguir sem contenda. A Bíblia diz no Salmo 134, verso 2: bendizei com as mãos no santuário. Quem tem mão, levante ela para cima agora. Só tem a cara de bobo porque eu sou mineiro, mas estou pregando a palavra. Enquanto a igreja está com a mão levantada, o Espírito de Deus está me dizendo que pelo poder da palavra, Deus vai repreender demônios aqui essa noite. O nome dele vai ser exaltado. O nome dele vai ser. Oh, aleluia. Oh, glória, oh, glória. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a graça de Deus aqui. O Espírito de Deus, pastor Juarez, está me testificando que durante esses dias Deus vai quebrar laço de mortes aqui nesse lugar. E o nome dele vai ser glorificado. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus pela palavra? Quem pode adorar a Deus pela palavra? Oh, pregador, ainda não é o final da festa. Olha a minha cara de preocupado. Do jeito que eu prego domingo, eu vou pregar hoje. E Deus vai entrar na vida de alguém. Oh, aleluia. A palavra de Deus, ela traz demonstração de poder. Aonde esta palavra chega, o diabo não pode prevalecer. Até parece que eu estou visualizando quando a Bíblia Sagrada diz que o Senhor estava reunido com seus discípulos, uma reunião particular. E a Bíblia diz então que o Senhor nosso Deus lança-lhe uma pergunta aos discípulos. Ele diz: olha, quem o povo está dizendo que eu sou? Até parece que Jesus não sabia, mas Jesus estava colocando à prova a fé dos seus discípulos. A Bíblia então relata dizendo o quê? Naquele momento, os discípulos do Senhor disseram: Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas. É bem verdade em sabermos que
Israel reconhece Jesus como um dos profetas, não reconhecendo Jesus como Cristo ou como Messias. Lembra comigo que quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que o povo se alegra, o povo glorifica a Deus e diz: levantou um grande profeta entre nós. É por isso que quando o anticristo vier, por um período pequeno, ele enganará o povo, dizendo ser ele o redentor de Israel. Mas perceba que a reunião não termina aqui. Olha para minha gravata, por gentileza, para você acompanhar o meu raciocínio. A reunião aqui não termina. E Jesus lança uma pergunta e diz: e vocês? Quem diz que eu sou? A Bíblia diz que Pedro levanta. E quando Pedro levanta, ele é tomado pelo Espírito Santo. E quando ele é tomado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que ele responde da seguinte maneira, dizendo: tu és o Filho do Deus vivo. Jesus, naquele momento, Jesus se maravilha. E Jesus diz: é verdade, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você não deu glória, eu não estou entendendo por quê. Aleluia. Mas eu vou repetir. A Bíblia diz que o Senhor diz: Pedro, eu te digo que tu és pedra, ou que tu és pedra pequena, tu és fagulho de pedra. Mas tem uma coisa, Pedro: sobre eu que sou a pedra, eu vou edificar a igreja, e não tem capeta do inferno que vai pedir a minha igreja, que vai parar a minha igreja. Eu tenho a notícia para essa igreja: o diabo pode ter levantado contra essa festa, mas ele já caiu por terra. Eu quero pedir a você agora: feche os seus olhos, incline a tua cabeça agora e abre a tua boca para adorar. Esse momento aqui agora não é do pregador, esse momento aqui não é do cantor, esse momento é do Espírito Santo. E ele está me dizendo: eu estou na candoria saia, envolvendo a minha igreja pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Eu estou quebrando barreira. O Espírito de Deus acaba de me anunciar que 29 famílias recebem a visita de Deus agora. Levante a mão para o céu, levante as duas, porque enquanto a igreja levanta a mão, Deus está fazendo milagres. Quem pode glorificar, glorifica. Quem pode exaltar, exalta. Quem pode adorar, adora. Quem tem glória, glorifica. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem é batizado, fala em línguas estranhas. Oh, aleluia. A igreja, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Eu estou querendo continuar, mas eu estou sendo envolvido. Aí decanto mais. Eu estou sendo envolvido. Eu vou deixar Deus me usar. Eu vou deixar Deus me usar. O Espírito de Deus está me
Deus. Oh glória, oh glória. Aleluia. O Evangelho é demonstração de poder. Eu vou contar até 3 e você em alto e bom som, você vai dizer comigo: o Evangelho é demonstração de poder. Vamos lá, 1, 2, 3. O Evangelho é demonstração de poder. Mais uma vez, 1, 2, 3. O Evangelho é demonstração de poder. Olha para essa pessoa que está do seu lado com muito respeito. Olha para ele, olha para ela. Diga assim: o Evangelho. Não diga mais forte: o Evangelho é demonstração de poder. Agora diga para ele assim: eu tenho uma notícia para você. Esse poder vai entrar na tua casa, vai entrar na tua família. Diga para ele: se prepara. Deus vai mudar a tua casa. De poder. Quando eu olho para este Evangelho e eu percebo o Senhor Deus ordenando a Paulo e dizendo: Paulo, fale e não te cales, porque há muito povo nesta cidade e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal algum. Deus estava incumbindo a Paulo de pregar este Evangelho a tempo e a fora de tempo, porque neste poder, ou neste Evangelho, é demonstração de poder para aquele que nele crê. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus. Quando João, no capítulo 1 do Evangelho, apresenta Cristo como a palavra, João está dando total autoridade e mostrando o poder que há nesta palavra. Esta palavra tem poder sobrenatural. Não há nada mais forte do que a palavra de Deus. A palavra de Deus pega o mais vil pecador, dá um banho nele e faz dele um pregador do Evangelho. Eu estou me lembrando, notificando o poder deste Evangelho, que quando Cristo me salvou do mundo das drogas, quando Cristo me resgatou do mundo que estava vivendo, eu me lembro muito bem que no início da fé, Cristo me batizou com o Espírito Santo, com 15 dias de crente. Eu nem sabia o que era ser crente direito. 15 dias que eu estava na igreja, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E naquele mesmo dia eu preguei uma mensagem domingo à noite. O Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Deus estava comigo. Alguns opositores se levantou. É o maior sinal de que Deus está na nossa vida. É quando se levantam opositores. O maior sinal de que Deus é conosco é quando alguém faz bico ou cara feia. Aleluia. Eu fico admirado na igreja. Eu sou pastor de igreja também. Eu fico a admirar. A gente ajuda porque é costume e porque é obrigação. E somos pastor de ovelha, temos que ajudar. Mas porém eu fico observando na palavra. Quando alguém nos procura, quantas pessoas já me procurou e diz: pastor, eu vou parar na fé. Aí eu pergunto por quê? Porque a irmã do ciclo de oração fez biquinho pra mim, fez cara feia pra mim. Pastor, eu vou parar por quê? Porque eu não gostei da
Amando Calamai. Nesta minha caminhada por aí, quantas vezes alguém tentou me parar, quantas vezes alguém puxou meu paletó, muito obrigado, quantas vezes alguém tentou me parar, tentou me deter. Eu percebi que isso tudo, a única coisa que aconteceu foi que eu fiquei mais gordo, e a outra coisa é que eu fiquei mais negro do que eu era. Mas tem uma coisa, a unção de Deus dropou na minha vida, a glória de Deus dropou na minha vida. Levante a mão pro céu. Isso aqui não estava na mensagem não, tá descendo agora no céu. Isso aqui não estava na mensagem não, tá descendo agora no céu. O inimigo canta larga. Ei, crente, larga de ser frouxo e marcha. O inimigo canta larga. O inimigo nasce. Olha para quem está no seu lado, olha para quem está no seu lado. Isso aí não estava na mensagem. Não, isso aí não estava. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Eu vou pedir para a igreja agora, Deus. Oh, aleluia! Deus usou o profeta aqui e eu vou deixar Deus me usar. Aleluia! Só quem quer ouvir tudo que Deus tem para nós. Em uma ocasião dessa, como diácono da igreja, eu estava pregando em um trabalho de libertação ali na nossa igreja, e naquele período passou duas visitantes ali do Distrito Federal, e eu me lembro muito bem que Deus, pela sua bondade, operou aquela noite. E quando passaram alguns dias, eu recebo uma ligação de Brasília para um convite para pregar em um conclave de irmãos, e comuniquei com o meu pastor. O meu pastor disse: vai, é uma oportunidade. Mas eu ainda novo convertido, a primeira viagem. Eu disse: mas se Deus está abrindo uma porta, vamos embora. E nós viajamos, eu e minha esposa. E tinha um cantor conosco, o cantor David Santana, o senhor conhece. E nós fizemos aquela viagem, eu ainda era muito criança. Chegamos naquele estado, fomos para casa daquelas irmãs, e estávamos hospedados ali, eu muito cansado da viagem. Tinha viajado de ônibus aquele dia. Chegamos ali preparando. Quando acabamos de almoçar, a irmã entrou em detalhe e eu percebi que na conversa ela disse assim: pastor. Eu disse: irmã, eu sou diácono da igreja. Ela disse: não, mas o senhor fala que o senhor é pastor aqui. Eu disse: irmã, eu sou diácono da igreja. Ela disse: é o seguinte, então o senhor fala que o senhor é missionário. Eu disse: irmã, eu sou diácono da igreja com muita honra. Eu era drogado da minha cidade, eu sou diácono com muito prazer, muita alegria. Aleluia. Ser diácono aqui não é para qualquer um, não. É para quem Deus chama. Aleluia. E a irmã olhou para mim e disse: olha, eu convidei o senhor porque eu passei lá aquele dia e eu vi que Deus abençoou. Mas deixa eu orientar o senhor de alguma coisa. É a primeira viagem que o senhor está fazendo? Eu disse: é uma das primeiras. Ela disse: não, eu quero te orientar o seguinte: aqui não é igual no Mato Grosso, não. Eu disse: não estou entendendo. Ela disse: não, aqui não é igual Mato Grosso, que o senhor lê 2 versículos, o povo vai dando glória. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, irmão. Eu disse: meu Deus, o que essa irmã está falando? Eu disse: eu não estou entendendo. Chamei o cantor no cantinho e disse: meu filho, vamos entrar no quarto e vamos orar, porque a irmã disse que aqui não é igual Mato Grosso. Eu não estou entendendo. Talvez eles não sabem, mas o Deus lá do Mato Grosso é o Deus aqui. Ele não mudou. O Deus lá do Japão também, do Brasil. Eu disse: meu filho, vamos para a oração. Vamos desinventar o que eles querem falar. E fomos para a oração, pastor Juarez. E eu lembro que nós oramos quando era mais ou menos 4 horas da tarde. O cantor ainda era muito jovem. Ele ia se levantando, disse: pastor, vamos sair. Eu disse: não, meu filho, eu preciso ouvir alguma coisa de Deus. E quando eu disse assim, nós retornamos para a oração. E quando nós estávamos orando, aí eu percebi que uma presença gostosa entrou dentro daquele quarto. Oh, glória. E quando aquela presença entrou, uma presença muito gloriosa, eu disse: cantor, o senhor está sentindo? Ele disse: eu estou sentindo. Os meus olhos estão lacrimejando. Eu disse: eu também estou sentindo a graça de Deus. Eu disse para ele: o anjo do Senhor está aqui. Aí ele disse: é verdade, pastor? Eu disse: é. Ele pegou a Bíblia e disse: eu posso abrir a Bíblia? Eu disse: pode. Ele disse: aonde eu abrir eu vou ler. Eu disse: então abre. Ele fechou os olhos
E quando ele abriu a Bíblia, caiu no Salmo 34, versículo de número 7. O anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Eu disse: tem poder nessa palavra. Eu fui para a igreja, aleluia. Eu tinha comprado uma pasta. Hoje eu quase não ando com pasta. Eu comprei uma pasta, disse: vou pregar fora. Levei a pasta. Quando fui abrir a pasta, deixei a Bíblia, a harpa caiu no chão. Peguei ali, põe a pasta de lado e fiquei ali batendo uma perna na outra. E disse: Deus tem misericórdia. Preguei naquela noite. O pastor daquele lugar estava há mais de 20 anos no trabalho. Não por isso, mas ele tinha passado os dias dele ali. E eu estava ali naquele trabalho, quando de repente eu ministrei a palavra. E toda hora que eu olhava para trás, aí tremia mais de pouco. O pastor não dava glória a Deus, nem por uma nota de 100 reais. E eu lá pregando. Falei: Jesus, tem misericórdia. Mas fui pregando. Preguei no domingo de manhã. É um dos períodos que eu mais gosto de pregar. Ele não foi na igreja no domingo de manhã. Jesus batizou muitas pessoas com o Espírito Santo, como lá também. Lá no Tangará, quando o Senhor dirigia lá, Jesus batizou muitas pessoas com o Espírito Santo na manhã missionária. E quando terminou o trabalho, eu fui para onde estava hospedado e disse: Deus tem misericórdia. O Senhor disse que estava conosco. Chegou no domingo à noite, eu comecei a pregar sobre o Deus da restauração. Nunca esqueça, comecei a pregar sobre o Deus da restauração. E fui pregando. A palavra, irmão, tem poder. Não precisa de muita coisa. Pregou a palavra, Deus opera no meio da igreja. Aleluia. Fui pregando a palavra, põe a igreja de pé. Comecei a fazer um apelo. Fui fazendo um apelo. E eu olhei, pastor, estava mais certo do que o dia que eu cheguei. Eu disse: meu Deus, tem misericórdia. Eu vou devolver esse microfone. E quando eu fui devolver o microfone, o mesmo anjo que me visitou lá no quarto, ele voltou na plataforma e disse: não devolva o microfone. Manda a minha igreja levantar a mão para o céu. Eu virei para a igreja de novo e disse: igreja, levante a mão para o céu. A igreja levantou a mão. Deus, naquele momento, Deus me deu uma revelação. E eu vi uma moça que estava no penúltimo banco da igreja. E eu convidei a moça na frente. A moça chegou na frente. Eu olhei naquela moça e disse: moça, Deus te trouxe hoje aqui. Deus quer mudar a sua história. A moça estava cega, quando de repente Deus me deu uma revelação tão forte pelo poder da palavra. E eu disse: moça, olha para mim. E ela olhou para mim novamente. Eu disse: moça, tu disseras de sair de casa que se Deus não falasse contigo da forma que tu querias, tu ia tirar a tua própria vida. Quando eu disse assim, ela deu um grito e começou a chorar e diz: é verdade, o copo de veneno está lá em casa em cima da mesa, mas eu não vou beber mais, porque Deus ainda fala da terra. Do altar. E quando ela se jogou na frente do altar, Deus começou a tomar a igreja. A glória de Deus foi descendo, a unção de Deus foi descendo, o poder de Deus foi descendo, a palavra foi trabalhando. Quando de repente o segundo pastor da igreja chegou no meu ouvido e disse: pastor, não estranha, é a filha do nosso pastor que está voltando para a igreja, 8 anos desviada. Aleluia. Adorando a Deus. Eu vou pedir para você pegar na mão do seu irmão. Eu não estou inovando, é assim que Deus me usa. Pega na mão dele e agora pega na mão dela. Feche os seus olhos por um minuto. Tem poder nesta palavra. Tem poder, tem poder, tem poder. Romanos 6:23. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vem me dizer se isso não é poder. A Bíblia diz em Mateus 24:35: passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
dizer se isso não é poder. Aleluia. A Bíblia diz em São João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu a não ser por mim. Vem me dizer se isso não é poder. A Bíblia Sagrada diz em São João 10:10: eu sou o bom pastor. Vem me dizer se isso não é poder. A Bíblia diz em Isaías 48: cerca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra permanece para sempre. Vem me dizer se isso não é poder. Aleluia, aleluia. Pega na mão dele e na mão dela agora. Fecha os teus olhos por um minuto. Abre a tua boca para adorar. Rabacante na mandu canaio. Rebacala mandou remandar candora manai. Por que, pastor, o senhor está mandando a igreja pegar na mão? É um símbolo de união. A igreja unida ninguém pode deter. A igreja unida ninguém pode parar. Aí mandou ele candola mandou sai. O remendeque mandou candori mandácia comanai. O rabacala mandou rebia condenácia. Olha a glória descendo, a candola minha sombra. O ribi condela minha forte nasce. Olha a glória descendo, o canal de me segue. O ribi cantonava tu candalaia. O ribi calama tu revia camanaia. Se Jesus não entender, vai canar subidessa. O ribi calama tu revia que vê pessoa. O Espírito de Deus está me dizendo: eu estou entrando em casas, eu estou entrando em famílias. Aí depois, alabando o candarama no cai. O ribi calama tu revia que vê pessoa. O Espírito de Deus está me dizendo: eu vou abrir o céu aqui agora. Eu vou abrir o céu aqui agora. Eu vou abrir o céu aqui agora. A minha glória vai descer. A minha unção vai descer. O meu poder vai descer. Olha Deus renovando promessa. Olha Deus renovando promessa. Pode chorar, pode chorar. Pode chorar, pode chorar, pode chorar. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Quem tem glória, quem tem glória. Quem tem glória, quem tem glória. Quem tem aleluia, quem tem. Olha me calando no céu. Olha me nasce, olha me nasce. Olha me calando na mãe. Olha me nasce, olha me nasce. Olha me calando na sai. Olha me calando na mãe. Olha me nasce, ela não cai. Levanta a mão dele. Levanta a mão dela. Abre a boca. Abre a boca. Quem tem glória? Quem tem glória? Olha a glória das crianças. Olha a glória dos adolescentes. Olha a glória dos aranhas. Olha a glória da igreja. Abre a boca. A glória desceu. A glória desceu. A glória desceu. Olha ele cai, olha ele canta. Olha ele nasce. Olha a glória vai calar. Jonahas. Juimahas. Juicandai. Aí começa. Aí decorre. Igreja minha. Eis que eu falo convosco agora. Inclinai a vossa cabeça. Porque eu estou passando no meio de vós agora. E digo assim, igreja: preparai-vos. Preparai-vos. Porque o fim vem sobre os quatro cantos da terra. E eu, o Senhor, esta noite, eu estou preparando o meu povo. Eu estou renovando promessas. Eu estou trabalhando no meio de vós. E a partir de agora, eu estou abrindo uma porta no céu.
da presença dele. Fica de pé toda a igreja. Na Sulaná. Coremana la Sumenai. Quem pode glorificar, glorifica. A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder. Oh glória. Aleluia. Quando eu estive na missão, oh glória. Glória a Deus. Nós tínhamos um trabalho todas as segundas-feiras, onde Deus libertava e fazia muitas proezas. Mas a cidade que nós estávamos trabalhando, o pastor Juarez conhece lá, uma cidade muito idólatra. E eu me lembro que quando Deus começou a operar de forma tremenda, eu me lembro que o padre da cidade abriu também um trabalho de libertação. E eu disse: Jesus, tem misericórdia, que negócio é esse? E eu orando a Deus e sempre pregando a palavra. Alguém chegava e vinha falar, eu falei: irmãos, aqui nós temos uma diferença, nós temos a palavra. Vamos ver até quando vai prevalecer. Porque aquilo que é de Deus permanece, mas o que não é, para. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oramadassu de Medegues. Aleluia. O padre era negócio, mas não na minha cor também. O trem estava ficando bom. E eu disse: Jesus, tem misericórdia. Tinha um presbítero ali, hoje ele é presbítero, na época era cooperador. Hoje ele está em Jaciara, irmão Fernando. Acho que o pastor Juarez conhece ele. E nós começamos um propósito de 12 horas de jejum. Nós íamos para o culto em consagração. E dizendo: Deus, a tua palavra tem poder. Diga comigo: a tua palavra. Não diga mais forte: a tua palavra tem poder. Quem acredita nisso? E eu me lembro que no final de campanha estava tendo a missa aqui, o culto aqui. E eu disse: Jesus, vamos pregar a palavra. E fomos pregando a palavra. Porque aqui quem faz, irmão, não é o pregador nem o cantor. Aqui quem opera é a palavra, porque tem poder na palavra. Aleluia. Quando estava terminando o trabalho, o irmão hoje profetizando para mim, Deus dizendo para não deixar nada para trás, eu estava me lembrando. Quando estava terminando o trabalho, o pastor terminando o culto e eu sentado. E o Espírito Santo inflamando meu coração. E dizendo: vai covardear. E o culto estava indo para o término, terminando o culto. Quando o pastor põe a igreja de pé, que vai dirigir a última oração, o Espírito Santo me envolveu numa glória tão grande. O púlpito lá era alto, eu fui descendo a escadaria. E fui mais ou menos no meio da igreja, olha para mim. Fui mais ou menos no meio da igreja. Cheguei numa senhora tradicional da cidade, ela não era crente. Cheguei nela, ela estava na cadeira de roda. E eu cheguei naquela senhora, olhei nos olhos dela e disse: senhora, há quantos anos a senhora está nessa cadeira? Ela disse: há muitos anos, meu filho. Quando ela disse assim, a lágrima desceu. Eu disse: a senhora crê no poder da palavra? Ela disse: eu creio. Eu disse: está mais crente do que eu. Eu disse: tudo é possível ao que creio. A senhora crê mesmo? Ela disse: creio. Eu disse: então pega na minha mão. Ela pegou na minha mão. Eu disse: em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Ela deu um pulo na cadeira de roda e começou a marchar. Deus está me dizendo que Ele vai curar de câncer aqui nessa igreja. Deus está me dizendo que vai chegar alguém carregado nessa igreja e vai sair pulando e dando glória a Deus. Oh glória! Quem está sentindo a presença desse Deus? E aquela mulher
missa e correr para a frente da igreja. Meia-noite tinha católico dando glória e tinha crente dando glória. Aleluia. Tem poder nessa palavra. Tem poder nessa palavra. Tem poder. Quem trouxe? Quem trouxe? Deixa eu ver. Quem trouxe a palavra? Quem trouxe? Segura ela levantada assim, levanta. Diz o pensador que esta palavra ou esse livro fechado é um simples livro aberto à boca de Deus. Porém, para mim não é um simples livro ou fechado ou aberto, é a palavra de Deus. Aonde essa palavra chega, acontece coisas tremendas. E Deus está me dizendo que vai acontecer coisas tremendas aqui agora. Eu quero que você feche os olhos e adore a Deus por alguns minutos, porque Deus vai mudar. Como ela é minha face, levanta a tua mão, se levanta. Hoje Deus visita a tua casa. Hoje Deus visita a tua família. O Espírito de Deus está me dizendo que Ele não vai esperar para o final da festa. Ele vai te dar hoje na abertura. Pode chorar, meu filho, pode chorar. Dá um abraço no pastor Juarez e adore a Deus, adore a Deus. Ô irmãos, me desculpa, eu estou sentindo a glória de Deus. Da mão da cheia. Meu filho, você está filmando. Filma aqui. E deixa registrado. Deus te resgatou das garras da morte. Você que está filmando. Já era para você estar morto, a nascebidaça. Mas Deus quebrou os laços de morte. E Deus está te dando uma grande oportunidade. Não sai dessa casa para nada. Oh Jesus. Oh irmão, eu estou sentindo a graça. Eu estou sentindo a presença. Deixa eu dizer uma coisa. Se vai chover lá fora, eu não sei. Mas que vai chover a graça de Deus aqui dentro, vai. Quem tem glória dá glória. Quem tem adagia dá adagia. Fecha os olhos, abre a boca. Os adolescentes adoram. As crianças adoram. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Tudo me dá sacamanai. Com muito respeito, eu quero pedir que esse moço sobe aqui em cima. Dá glória a Deus aqui é de graça. Está chorando por quê, minha filha? Está sentindo a glória de Deus? O pastor também está sentindo a glória de Deus aqui. Deus hoje está consagrando a tua voz. Deus está consagrando a tua voz. Olha o mistério de Deus aí. Olha o mistério de Deus aí. Olha o mistério de Deus aí. Olha para quem está emocionado. Fala, vai dar glória a Deus hoje ou vai esperar para amanhã? Aleluia. Aleluia. Essa festividade será uma festividade de muitas lágrimas, mas de alegria, de vitória. Eu não disse que Deus estava entrando na tua casa. Deus está entrando na tua casa. Deus me deu a visão da tua filha. Ai, de Camanas. E Deus